A gente vai falar agora de taxa básica de juros. Vamos trazer taxa básica de juros aqui com o Alan Gani, é isso mesmo, né? Gani, conta pra gente, houve a manutenção da taxa básica de juros pelo Banco Central, como era esperado, em 15%, e aí uma série de críticas começa a aparecer de alguns setores da indústria, no mercado, enfim, que entendiam que poderia já haver uma possibilidade de queda agora. Exatamente, né? Até porque a inflação corrente vem arrefecendo. Agora, o Banco Central, ele age também, Evandro, de uma maneira muito técnica. Ele não olha só a inflação corrente, mas as expectativas de inflação. Ele olha também toda a parte fiscal, o cenário externo. Então, ele disse o seguinte, olha, 15% está mantido, mas aí a boa notícia, na próxima reunião existe a possibilidade de corte da taxa de juros. Nós temos uma ilustração. Mas por hora é uma das maiores taxas de juros reais do planeta. O que é a taxa de juros real, né? É pegar a taxa de juros e tirar a inflação. Desconta menos a inflação, desconta, né? A inflação, perfeito. Então, ó, pega lá, a Rússia, né? Está em guerra, está fora do SWIFT, tem uma taxa de juros muito elevada. Lógico, o risco da Rússia é muito grande e uma inflação muito alta lá também, 9,88%. O Brasil, segundo medalha de prata, 9,23% de taxas de juros reais. A Argentina, 7,63%. Então, olha só, apesar da inflação muito mais alta da Argentina, chegando a 30% ao ano, e todo o problema, né, de liquidez, de dólar e tal, a Argentina tem uma taxa de juros real menor do que a brasileira. Depois vem a Turquia com 6,45% e finalmente o México com 5,39%. Taxas de juros reais muito elevadas, Evandro. E é por isso, então, que, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria criticou tanto essa manutenção. Claro, porque isso desaquece a atividade econômica, né? Para a indústria, que precisa de muitos investimentos, captar recursos emprestados para investir, fica muito caro realizar os seus investimentos e expandir a indústria. Alan Gani, obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente conversa mais, meu amigo. Vamos já agora trazer aqui os nossos comentaristas que já estão conosco também. Lucas Merreiro e Nelson Kobayashi já estão preparados para conversar com a gente aqui no nosso Jornal da Manhã. Vamos lá, meus amigos. Bem-vindos. Nelsinho, que bom te receber por aqui. Você está de manhã, tarde, à noite. O nosso Nelsinho Kobayashi é incansável. Assim como o Banco Central é incansável na manutenção dos 15%. É verdade. E o quanto isso sinaliza que é necessário haver também uma mudança na questão política, na maneira como o governo federal lida com as contas públicas para fazer com que essa pressão diminua. Seu Nelson. Bom dia, seu Evandro Cini, bom dia a você, a Beatriz. Nessa primeira oportunidade, sucesso aí nessa nova jornada do Jornal da Manhã. Bem-vinda aqui à Jovem Pan em São Paulo, Beatriz. Muito obrigada. Para você. Lucas Merreiro, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, sempre um prazer estar com vocês. A questão da taxa de juros é aquela velha polêmica que é objeto da crítica do presidente, claro que muito arrefecida depois da mudança da presidência, agora com Gabriel Galípolo, mas que tem garantido até esse momento os índices que a gente tem alcançado de inflação. Chegamos aí no final de 2025 com a previsão de 4,5% sendo atendida. Claro que é o teto da meta, não era o centro, aqueles tais 3%. Mas essa questão de se manter a taxa de juros nesse momento em que a inflação estaria teoricamente controlada, evidencia que não é só a inflação. Como o Gani trouxe, a gente tem também que levar em consideração que o Banco Central coloca na conta, coloca no cálculo e na ponta do lápis a pressão inflacionária e a expectativa de inflação. Isso tem a ver com o gasto público. Isso tem a ver com a irresponsabilidade fiscal. Isso tem a ver com um governo gastão e mal gastador que a gente tem, e isso não muda, nem do primeiro para o segundo, para o terceiro ou para este quarto ano de governo Lula. Por isso que, ainda assim, com a taxa de juros teoricamente controlada, temos ainda essa que é uma das maiores, a medalha de prata, né? Como trouxe ali o gráfico, medalha de prata dos juros mais altos do mundo. Infelizmente, a gente vai precisar, para além de controle inflacionário, de uma responsabilidade fiscal. Talvez isso seja pauta nas eleições. Talvez para o ano que vem, com uma nova gestão ou não, a gente possa ter, de fato, uma taxa de juros mais equilibrada. Por enquanto, a gente fica só com a expectativa da próxima reunião do Copom em que essa taxa pode diminuir. Mas daí, levando em consideração que o Banco Central tem feito isso paulatinamente, não dá para ter tantas expectativas assim, nada mais do que 1% a menos. Medalha de prata, mas sem motivo para comemorar esse pódio, né? No 7º mês consecutivo, o Brasil alcança esse índice de ser o segundo país no mundo com a maior taxa de juros.
Lucas Merreiro, vamos trazer essa discussão econômica também para a política, porque no passado a gente via o presidente da República criticando muito a gestão de Campos Neto frente ao Banco Central, justificando o desaquecimento da economia no início do mandato por conta dessa gestão do Banco Central, que ainda era um resquício do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula teve já o poder, fez a nomeação, é Galípolo hoje que comanda o Banco Central e ainda assim a gente vê e observa essa continuidade da alta da taxa de juros, com uma perspectiva só para março. E aí, onde fica a justificativa política para a situação econômica que o país vive? Bom dia primeiramente a todo mundo aí da Jovem Pan, bom dia aos espectadores também que nos escutam e que nos assistem hoje. Olha só, o ministro Fernando Haddad fica pressionando o Banco Central, dizendo que tem que abaixar a taxa de juros, né, como se não houvesse nenhum tipo de responsabilidade disso por parte do governo Lula. Mas vejam só, politicamente, como que o governo vem agindo, sobretudo nesse ano de eleição. Eles estão injetando 88 bilhões de reais, 88 bilhões na economia para dar aquela maquiada fiscal, para fazer parecer com que a situação econômica do Brasil está melhor do que realmente está em ano eleitoral, para ganhar a eleição. E aí esse pacote de 88 bilhões, ele vem só para prejudicar ainda mais o nosso orçamento, a nossa política monetária, enquanto o Fernando Haddad fica cobrando que os juros abaixem, mas o PT não faz o dever de casa, não faz corte de gastos. Aliás, o PT nunca foi de fazer corte de gastos, sobretudo em ano eleitoral. O que a gente vê na prática é, novamente, uma irresponsabilidade fiscal em ano eleitoral, com o único objetivo de perpetuar-se no poder, como o PT sempre faz, e jogar a conta lá para frente. A crise econômica que o Brasil se encontra, o déficit econômico que o Brasil se encontra, só vai piorar se a situação continuar assim.